Acabou caindo. Então, tive que iniciar de novo. Só acabou caindo, aí eu tive que entrar tudo de novo. Hoje na votação que eu fiz com vocês, o que acabou sendo mais votado das temáticas que eu soltei sobre o DNA das tricotomias. Então eu quero tratar esses assuntos aqui com você de uma maneira bem minuciosa, bem detalhista. Eu sempre falo para você ter em mãos papel e caneta, porque quando você escuta, o índice de absorção e de aprendizagem é 5%. Se você escrever, 15%. E se você fazer tarefas diárias daquilo que você ouviu e daquilo que você escreveu, a proporção a gente fala que é de uma maneira muito abrangente, de uma maneira muito alta. Então tá aí. Então a temática da nossa prédica essa noite é o DNA das tricotomias, ok? Então quero que você preste bastante atenção. Eu vou soltar alguns códigos, você vai entender o porquê que muitas coisas acarretam a sua vida durante anos, como se livrar disso, como se libertar disso, como acessar aquilo que eu chamo de voltar no tempo, trazer à memória algumas coisas. Eu vou fazer alguns tipos de reprocessamento com vocês e eu creio que vai ser muito bom. Muito bom. Paulo também acabou de entrar aí. Creio que vai ser muito bom essa live aqui nossa hoje, ok? Então aperte esse coraçãozinho, mande mais para alguém. Aí assim o Instagram vai entender que esse conteúdo literalmente é relevante. E vamos para cima, vamos tacar o terror aqui em tudo. Beleza? Quando nós falamos de DNA, literalmente estamos falando da nossa origem. Por quê? Porque no DNA nós temos, e você vai ter acesso de todas as informações dos seus antepassados. Na verdade, o Jean também acabou de entrar aí. No DNA nós temos acesso de todas as informações dos nossos antepassados. Traduzindo, tanto eu como você, nós somos a soma de ontem. Porque todos nós somos DNA. Nas 3 esferas, nos 3 pilares, na tricotomia, nos 3 tronos, nas 3 camadas, nos 3 triplé,
nas 3 dimensões, todas são governadas e são carregadas de DNA, tanto no seu corpo, tanto na sua alma e tanto no seu espírito. E pensando nisso, eu acredito, a Nessa também, minha filha, acabou de entrar, que eu posso colaborar um pouco com vocês de alguns assuntos que eu trato com algumas pessoas no privado e trazer para vocês, para tentar trazer um pouco de luz. E nesse pouco de luz a respeito desse assunto, eu acredito muito nisso, que vai trazer respostas e vai ser um destravar na sua vida, principalmente esse assunto a respeito do DNA das tricotomias. O que é a tricotomia? Já vem o termo trino. Então são 3. 3 o quê? 3 pilares, ou 3 esferas, que são a compilação do ser humano, que é o corpo, que é a alma e que é o espírito. E quando falamos do DNA, disso aqui que literalmente o DNA do corpo, quando falamos do DNA do corpo, que tem a ver com isso aqui, quando tratamos o DNA do corpo, estamos falando do quê? Da genética do corpo. Existe algo que a gente chama de dióxico ribonucleico, que são o quê? Que é o seu DNA, que são todas as suas memórias herdadas, tanto do seu pai, tanto do seu avô, tanto do seu bisavô e tanto do seu tataravô. Isso aqui a gente chama de dióxido ribonucleico, que é o quê? Que é essa via do corpo. Então, na via do corpo, automaticamente a gente tem um pilar que a gente chama de genética. E na genética do corpo, que é o DNA do corpo, carrega-se 4 coisas. 4 coisas é carregadas na genética e no DNA do corpo. A primeira coisa que é carregada na genética do corpo, a qual qualquer ser humano consegue identificar ou conhecer, ou ter um pouco de luz, ou um pouco de explicação a respeito do outro, é aquilo que chamamos de aparência, ou chamamos de imagem. Eu gosto muito de um texto que está escrito no livro da Paraxá, que diz bem assim, olha o que diz Deus no livro de Gênesis, acho que artigo 2, parágrafo 18, Deus diz bem assim: façamos o homem a nossa imagem. Então a primeira característica, literalmente, que encontramos no corpo, no DNA do corpo, é o que a gente chama de imagem. E o que é imagem? Imagem é aparência, fisionomia. Então, como que você consegue descobrir a genética ou trazer informações de uma pessoa a respeito do seu pai, a respeito do seu avô, a respeito do seu bisavô e a respeito do seu tataravô, nesse primeiro DNA, nessa primeira genética, nesse primeiro dióxido ribonucleico do corpo? É através da imagem. É tanto que, se você for observar, você olha para alguém e automaticamente essa genética e essa primeira viabilidade da genética, que é a aparência, você já faz um link e você diz bem assim: olha, essa pessoa aí, você vai falar bem assim, essa pessoa aí, ela é filho de fulano, ela é neto de ciclano, ou o bisavô dela foi Becano. Então você vai automaticamente, minha filha também, Gia, acabou de entrar aí, automaticamente você vai narrar e ter clareza de quem é aquela pessoa por uma genética do corpo chamado imagem, que tem a ver com aparência. Então, na imagem, na aparência, então esse é o primeiro pilar da genética do corpo, do DNA do corpo, chamado imagem.
que tem a ver com a aparência. O segundo pilar da genética do corpo para ter reconhecimento em relação a uma pessoa é aquilo que a gente chama de semelhança. Eu gosto muito de um termo no hebraico, porque muita gente confunde imagem com semelhança, e são coisas totalmente diferentes. Eu gosto da tradução do aramaico dessa palavra semelhança, que a palavra semelhança no aramaico quer dizer função. Olha que violento. A palavra semelhança quer dizer função. Então, como que muitas das vezes você vai identificar uma pessoa também? Primeiro, pela imagem. Segundo, pela semelhança, que é função. Nisso você vai ver o jeito dela andar, o jeito dela de executar, o jeito dela de fazer as coisas, e automaticamente você vai no DNA dela, porque no DNA carrega todas as informações dos seus antepassados. Aí você vai falar assim, olha, o jeito dessa pessoa andar, o jeito dessas pessoas fazer as coisas e executar, lembra muito o pai, lembra muito o avô, lembra muito o bisavô e lembra muito o tataravô. Então, automaticamente, através desse segundo pilar chamado semelhança, você consegue ter luz a respeito da genética de alguém. Um outro pilar também que vai dar muita luz a respeito da genética de alguém, nessa primeira série da tricotomia do DNA, que é o corpo, é algo que a gente chama de doenças. Isso aqui é muito violento, as doenças. E nas doenças, se você parar para observar, quando você chega no médico, você acaba de chegar no médico, você chega no médico, e quando você chega no médico, olha a pergunta, olha que louco, olha a pergunta. Você chega no médico e fala, eu tô com dor aqui, eu tô com dor ali. A primeira pergunta que o doutor vai fazer para você é o seguinte: tem alguém na sua família que sofre de algum tipo de doença? Olha que louco. Você chegou no médico e fez qualquer coisa, o primeiro diagnóstico que ele vai dar a respeito, literalmente, daquilo que você está sentindo o médico vai perguntar, tem alguém na sua família que tem algum tipo de doença relacionado a um sintoma que você está me falando? Aí você fala, doutor, tem, não tem, tem, não tem. Aí se você falar que tem, 50% do caminho andado, o doutor já andou. Oi, Moninha, paz, tudo bem com você? Quer entrar, Moninha, na live? Então o que acontece? Você já vai ter 50% do diagnóstico. Celular para mim. 50% do diagnóstico. Por quê? O terceiro pilar para você descobrir a respeito do dióxido monocreico, do DNA de qualquer pessoa, tá linkado o quê? Tá linkado a isso aqui. A isso aqui o quê? A um pilar, a uma esfera que a gente chama do quê? De doença. Doença. Então, através da imagem, através da semelhança e através das doenças, automaticamente você vai conseguir ter o diagnóstico do DNA de alguém. Então eu quero que vocês escrevam bem assim, hashtag DNA é onde tem todas as informações dos meus antepassados. Escreve aí, DNA é onde tem todas as informações dos meus antepassados. Você vai ver o que isso aqui vai virar. DNA é onde tem todas as informações dos meus antepassados. Escreve aí. A Fran também entrou, a Raquel também entrou. Minha filha Tati também está aí. Escreve aí. DNA é onde tem todas as informações dos meus antepassados. Vamos ver quem está aí. DNA
é onde tem todas as informações dos meus antepassados. Boa. Boa, Moninha. Boa, Lásia. Escreveu aí, DNA é onde tem todas as informações dos meus antepassados, ok? Boa, filha. Se no DNA eu tenho todas as informações dos meus antepassados, a primeira esfera, minha filha Bu também acabou de entrar, a primeira esfera, para mim descobrir as informações de qualquer antepassado meu, é através do DNA do meu corpo. Do DNA do meu corpo. E existem alguns pilares dessa descoberta. Primeiro pilar, imagem. Primeiro pilar da descoberta, imagem. Segundo pilar da descoberta é aquilo que a gente chama de semelhança. Imagem está ligado à aparência. Semelhança está ligado à função. Semelhança está ligada à função. Terceiro pilar, peça aí para tirar os canetão para mim. Terceiro pilar, doenças. É por isso que se você chegar, o Natan também entrou aí, se você chegar no médico, chegou no médico, acabei de chegar no médico, o médico vai perguntar se está sentindo alguma coisa. Então você descobre a respeito das informações dos seus antepassados também, através daquilo que a gente chama de doenças. E o quarto pilar, para você descobrir a respeito das informações dos seus antepassados, a respeito das informações dos seus antepassados, é aquilo que nós chamamos de talentos. Presta atenção. Nessa primeira via do DNA, que é DNA do corpo, os 4 pilares de descoberta, meu filho também, Felipe Arthur, acabou de entrar, os 4 pilares de descoberta do corpo, os 4 pilares, é isso aqui, os 4 pilares de descoberta do corpo. Você pode colocar aí, 4 pilares. Imagem, semelhança, doenças e talentos. Esses são os 4 pilares de descoberta. A respeito dos seus antepassados, o corpo está aí. Entendeu de imagem, entendeu de semelhança, entendeu de doenças, entendeu de talentos, você descobre a respeito dos seus antepassados no seu corpo. E o que é talento, Brito? O que é talento? O talento é aquilo que eu tenho facilidade em fazer. Por exemplo, alguém vai olhar para você e vai falar bem assim: você, herdou o talento do seu pai. Por que herdou o talento do seu pai? Alguém vai falar assim: seu pai jogava muito futebol. Alguém vai falar: olha, você herdou o talento do seu avô. Por quê? Você herdou o talento do seu avô. Olha, seu avô cantava muito, você canta. Olha, você herdou o talento do seu bisavô, porque ele desenhava e você desenha. Olha, você herdou o talento do seu tataravô, porque ele tinha facilidade em matemática e você tem. Então esses 4 pilares, que é imagem, que quer dizer aparência, semelhança, que quer dizer função, doenças, quando você chega no hospital, e talentos, vão trazer informações, são informações genéticas de quem são seus antepassados. Porque nós somos DNA. Nós somos o resultado, literalmente, de ontem. E quando eu começo a ter esse conhecimento que eu sou o resultado de ontem, através das informações do meu DNA, tem como alterar muita coisa. A gente fala que 3 coisas você consegue até fazer alterações e ressignificações no seu DNA. É através do quê? É através daquilo que você vê, através daquilo que você pensa e através daquilo que você fala. Se essas 3 ferramentas, pensamento, visão e fala, têm o poder de alterar um átomo, tem o poder de alterar a realidade, também tem como ir alterando, ressignificando, recodificando, restaurando, revitalizando todo o seu sistema de DNA. Pegou aí ou não? Então é isso. A primeira
esfera do ser humano é corpo. E do DNA do corpo, que é o deoxirribonucleico, 4 pilares são essenciais: imagem, semelhança, doenças e talentos, ok? E como que eu faço, Brito, para mudar, para me aperfeiçoar, para me deixar isso melhor? Através de 5 portais. Existem 5 portais no corpo que expressam o seu DNA. Existem 5 portais no corpo que mostram para qualquer pessoa a respeito do seu DNA. Os 5 portais no corpo que mostram para qualquer um a respeito do DNA, o sexto eu não vou falar, mas os 5 portais são visão, audição, tato, olfato e paladar. Esses 5 portais, que é a visão, audição, tato, olfato e paladar, vai expressar através do seu corpo todas as informações do seu DNA. Todas as informações, muitas das vezes, dos seus antepassados. Aí o que acontece? Mas eu quero um detalhamento de maneira mais minuciosa. Aí a gente vem através de um exame de sangue. Mas se não tiver um exame de sangue, estou ensinando vocês a fazer leitura. Através da imagem, através da semelhança, através de doença e através de talentos, você consegue ter um diagnóstico do DNA de uma pessoa. Que DNA é a soma de ontem, a soma é as informações de todos os seus antepassados. Olhou para a visão, olhou para o jeito que a pessoa ouve, olhou para o jeito que a pessoa tato, olhou para o jeito que a pessoa está em ambiente, que representa olfato, olhou para o jeito que a pessoa se comunica, automaticamente você tem ali as informações do DNA do corpo, ok? Lembrando que o corpo tem 206 ossos, 600 músculos, 10 trilhões de células e um coração de 250 gramas que bate 110 mil batidas por dia. Beleza? Então, esse é o DNA do corpo, através de algo que a gente chama de deoxirribonucleico. O segundo DNA, e esse daqui é muito violento esse DNA, eu chamo de DNA da psique. E o que é o DNA da psique? O DNA da psique é aquele DNA da alma. O DNA da psique é o DNA da alma. E só lembrando que nesse DNA da psique, nesse DNA da alma, literalmente, é muito fácil de você trabalhar, ministrar e desenvolver. Então, no DNA da alma, você pode fazer 3 coisas: trabalhar ele, ministrar sobre ele e desenvolver. Só lembrando o que é alma. O que é alma? A alma, eu deixei aqui em amarelo, a alma, é 3 habilidades. Alma, são 3 tronos. Um trono que a gente chama de intelecto, um trono que a gente chama de vontade e um trono que a gente chama de sentimentos. Então, os 3 tronos da alma, literalmente, é intelecto, vontade e sentimento. E a alma, ela pode ser ministrada, a alma ela pode ser desenvolvida e a alma ela pode ser trabalhada. Ok? E como que eu desenvolvo, como que eu ministro e como que eu trabalho a minha alma, esse DNA, essa genética da alma? Através de 3 lugares, através de 3 coisas. 3 coisas você desenvolve, você ministra sobre a alma e você trabalha nela. Primeira coisa, lugares. Lugares são agentes responsáveis para ministrar, para desenvolver e para trabalhar a alma. Pode observar isso. Lugares são agentes responsáveis para administrar, para desenvolver e para trabalhar na vida das pessoas. Lugares. Segundo pilar para desenvolver a alma. Pessoas. Pessoas são agentes responsáveis para ministrar sobre você, para trabalhar você
e para desenvolver você. E terceiro, lugares, pessoas. E terceiro, ambientes. Ambientes são agentes responsáveis para ministrar sobre você, para trabalhar você e para desenvolver você. Quando eu entendo desses três pilares da alma, intelecto, vontade e sentimento, e quando eu entendo que a minha alma ela pode ser ministrada, desenvolvida e trabalhada através de três agentes, pessoas, lugares e ambientes, eu vou entender o processo literalmente de construção. E qual que é o processo de construção? Do 0 ao 6, a gente chama de formação da base. A base que você vai receber de lugares, pegou ou não? Que é local. De ambientes, que é toda a atmosfera que é criada no local. E que é de pessoas que estão nesses local, vai ministrar, vai trabalhar e vai desenvolver você. No que primeiro período? No qual primeiro período? No primeiro período que a gente chama de formação da base. E a formação da base é do 0 aos 6 anos de idade. Olha que louco. Eu falei sobre o DNA do corpo, agora eu estou falando sobre o DNA da alma. E o DNA da alma, ela é ministrado, ela é trabalhado, ela é desenvolvido por três agentes: pessoas, lugares e ambientes. Vão desenvolver, trabalhar e ministrar. Então, do 0 ao 7, a sua base é formada. Pensa então no lugar onde você cresceu. Pensa na atmosfera, que é aquilo que a gente chama de ambiência, de ambiente desse lugar. E pensa nas pessoas desse lugar. Então, as pessoas, o lugar e a atmosfera formou sua base. Formou sua base. Se do 0 ao 6 eu formo a base, do 7 aos 12 está a formação de caráter. E a formação de caráter também está acoplado por três agentes. E os três agentes acoplados para a formação de caráter do DNA da alma é ambientes, lugares e pessoas. Ambientes, lugares e pessoas, esses três agentes vão desenvolver, trabalhar e ministrar na sua alma, formando sua base e desenvolvendo seu caráter. Ok? Tá aí ou não? E o que é que nós temos? Qual que é o DNA da alma? Qual que é o DNA da alma? Você está dando informação? Qual que é o DNA da alma? O DNA da alma é uma via que a gente chama de via comportamental. Se o DNA do corpo a gente chama de via genética, o DNA da alma é uma via comportamental. E nessa via comportamental, para você entender qual que é o DNA da alma, nós temos três coisas que são ministradas, que são trabalhadas e que são desenvolvidas em você. Primeira coisa que é desenvolvida em você nesse período do 0 ao 6 e do 7 ao 12. Primeira coisa que é desenvolvida em você é aquilo que a gente chama de perfil. Olha que louco. Perfil de personalidade. Para você entender, tem muita gente que fala bem assim: eu quero saber qual que é o meu propósito, eu quero saber qual que é a minha identidade. Você nunca vai saber sobre a sua identidade se você não saber a respeito da tricotomia do DNA. A sua identidade está no DNA. Ok ou não? Boa, Moninha, isso aí mesmo. DNA do corpo, genética, DNA da alma, vias comportamentais, é isso aí mesmo. Você nunca vai entender da sua identidade, porque a sua identidade é acoplada por essas três esferas, que é o corpo, que é a alma, que é o espírito. Aí tem gente que fala: Brito, eu não gosto de ver muito você falando, que você fala um monte de coisa que a gente não entende. Então vai ver conteúdo raso.
Mas presta atenção nisso aqui. A primeira via para você descobrir é a respeito daquilo que a gente chama de quê? Traços de caráter. Primeiro perfil que a gente vai trabalhar da sua alma de uma via comportamental é aquilo que a gente chama de traço de caráter. Através do traço de caráter, eu tenho informações da sua genética. Eu tenho informações do seu DNA. Eu tenho informações a respeito de você através da sua genética. Usando o quê? Aquilo que a gente chama de traço de caráter. Escute isso aqui. Muito violento. Existem 5 traços de caráter. 5 traços de caráter. Que é expressado e que é formado em você do 0 aos 5 anos de idade. O primeiro traço de caráter que é formado é um traço de caráter que a gente chama de esquizoide. Ô Brito, você está falando línguas estranhas? Não. O primeiro traço de caráter que é formado numa pessoa é um traço de caráter que a gente chama literalmente do quê? De esquizoide. Deixa eu até tentar pegar uma imagem aqui e trazer aqui para você. Qual que seria esse traço, esse perfil esquizoide? Esse daqui. Geralmente o perfil esquizoide é uma pessoa que o quê? Que ela vai ter o corpo fino e ela vai ser bem grande, bem grande. Essa pessoa tem um corpo fino e ela vai ser bem grande. A pessoa fala, essa pessoa é uma vareta enorme. Mas quando que se desenvolve esse traço de caráter? E tem muita gente que pergunta, mas o que é traço de caráter? Traço de caráter é aquilo que a gente usa para ter diagnóstico e decifrar atitudes características de uma pessoa. E entender como que essa pessoa vive, entender por que ela é diferente daquele jeito, entender por que ela funciona daquele jeito, entender por causa que ela age daquele jeito. Então, a gente tem essa descoberta por causa de uma via de comportamento da alma chamado traço de caráter. E no traço de caráter chamado esquizoide, são pessoas que geralmente têm um corpo comprido e fino. Essas pessoas têm bastante energia na cabeça. E quando que se forma esse traço de caráter chamado esquizoide? A gente fala que até a 2ª semana de vida, todas as vezes quando o bebê estava na barriga da mãe e a mãe tinha algum tipo de medo ou de receio na gestação, a mãe de repente ficava preocupada com algum tipo de coisa, automaticamente a mãe pegava, ela se contraía, ela parava e automaticamente o bebê se sentia desconfortável, ele encolhia dentro da barriga e ele ficava com bastante frio, por causa que ele sabia que a mãe estava muito preocupada. A gente chama isso aqui também de período ultrauterino. Então, talvez você não saiba, mas há uma grande importância, principalmente nesse período de gestação do bebê, nesse período de desenvolvimento dentro da barriga, de liberar a bênção, de passar bastante tranquilidade, porque dependendo da maneira e a atitude que você tiver, automaticamente você vai desenvolver um traço de caráter numa criança que não era para ela ter. A mulher, de repente, ela está preocupada, vai saber se o cara vai cuidar, será que o cara vai me ajudar, que vida desgraçada e miserável que eu tenho, as coisas não tá fácil, tá muito difícil, eu tô agoniada, será que meu filho vai passar fome, será que eu vou dar conta de cuidar? E quando a mãe ficava triste, quando a mãe se encolhia, o filho, cuidado aí, Lipe, cuidado aí, o filho automaticamente dentro da barriga, ele se encolhia também. E como que eu observo e eu percebo uma pessoa que tem esse traço de caráter esquizoide? São pessoas que você vai ver que ela sempre quer ficar no canto dela, ela não quer muito se expressar, ela fica na dela. Essa pessoa ela não quer incomodar ninguém, sabe? Ela não quer incomodar ninguém, ela se sente
desconfortável. Então, automaticamente, eu percebo que o traço de caráter desse perfil de comportamento dessa pessoa é o quê? É esquizoide. Mas qual que é a maior dor? A maior dor que tem o esquizoide? A maior dor que tem o esquizoide, ele odeia ser rejeitado. Por isso também que automaticamente o esquizoide, ele se isola. Ele gosta de ficar no canto dele. Ele não gosta muito de aparecer. Ele é tímido. Ele é introvertido para dentro. Por causa que nesse período que a mulher estava passando pela gestação, ela se sentia desconfortável com as situações que poderia enfrentar, não mandava o fluxo de sangue correto e automaticamente isso acabou interferindo também nessa criança e desenvolveu esse traço de caráter que a gente chama de esquizoide. A maior dor do esquizoide, desse traço de caráter, é ser rejeitado. Existe um outro traço de caráter também, que é muito violento. Eu vou tentar achar aqui para vocês. Vou mostrar aqui para vocês. Esse traço de caráter aqui, ó. Vou tentar pegar aqui para vocês. Esse daqui, ó. O mais cheinho. Esse traço de caráter aqui, a gente chama de oral. Olha que louco. Esse traço de caráter aqui, a gente chama de oral. E o traço de caráter oral, ele é formado por falta ou por excesso. Um exemplo. Pensa que quando a criança é pequena, a criança estava com dor. A criança estava com bastante dor nesse traço de caráter oral. E quando a criança estava com bastante dor, a mãe automaticamente pensava e falava bem assim, olha, eu acho que meu filho está com fome. Aí a mãe, colocava o filho aqui nos seios e dava mamar para o menino. Mas o menino não estava com fome, ele estava com dor. Então ela dava bastante leite, no momento que era para dar remédio, ela dava leite porque pensava que o menino estava com fome. Às vezes o menino estava com fome, mas ela começava a balançar, ele quer dormir, ele quer dormir, ele quer dormir, ele quer dormir. E na verdade a criança não queria dormir. Na verdade a criança não estava com dor naquele momento, mas na verdade a criança estava com fome. Então toda pessoa que tem esse traço de caráter oral, são automaticamente, geralmente, aquelas pessoas mais fofinhas, mais cheinhas, elas têm esse traço de caráter por falta de ter as coisas ou por excesso de ter demais. Então é aqui que a gente desenvolve. Vem cá, Lipinho, vem dar um oi pro pessoal aqui. É aqui que a gente desenvolve. Quer passar por ali? É aqui que a gente desenvolve esse traço de caráter que a gente chama de oral. Ou é por falta ou por excesso. Dá um oi para esse pessoal aí. Olha que menino bonito. Não é bonito, gente? Ó. Usando meu filho aqui. Eliseu, qual o traço de caráter que é o seu filho, Eliseu? Qual o traço de caráter que é o seu filho, essa coisa linda? O traço de caráter do meu filho, literalmente, é masoquista, é o que predomina. Depois eu falo sobre isso. Então, por exemplo, bem assim, nesse traço de caráter oral, está relacionado literalmente a falta ou excesso, desenvolve nesse período aí também de amamentação. E qual que é a maior dor de uma pessoa que tem esse traço de caráter oral? A maior dor de uma pessoa que tem esse traço de caráter oral é de ser abandonado. Pode ter certeza, todo mundo que tem esse traço de caráter oral, a maior dor dele é de ser abandonado. Pegou? Já a maior qualidade deles, na minha visão, nessa pessoa que tem esse traço de caráter, a maior qualidade deles para mim são pessoas que eles têm bastante facilidade com comunicação, têm bastante facilidade
com se comunicar, se expressar e de estar também com as pessoas. E já observou que todo mundo que é fofinho, sabe essa pessoa fofinha, cheinha, com esse traço de caráter oral, elas são extremamente carinhosas, ela gosta de ficar conversando com você, fazendo carinho, ela gosta de ficar abraçando, ela gosta de aconchego, ela gosta de colo e ela gosta de estar perto. Ou de mais ou de menos. Então, a definição desse traço de caráter oral está nisso aqui. O terceiro traço de caráter que a gente chama, dentro desse perfil comportamental da genética da alma, é um traço de caráter que a gente chama de, presta atenção, psicopata, que é esse aqui, ó. E presta atenção, gente, não é aquele psicopata, aquele perfil de personalidade que vocês estão pensando, não. E nesse terceiro tipo de caráter do psicopata, forma-se na infância da criança, quando a criança começa a ter interação com o mundo. Geralmente quem tem esse traço de caráter psicopata, a gente fala que o corpo dele ele tem formato de corpo de triângulo, em cima ele é maior, embaixo ele é menor. E como que eu percebo que alguém tem esse traço de caráter do psicopata? E vai se formando desde a criança. Desde pequeno, ele sempre vai fazendo as coisas para ser aplaudido. E todo mundo que tem esse traço de caráter psicopata, ele faz de tudo. Olha que louco. Todo mundo que tem esse traço de caráter psicopata, ele faz de tudo para ser notado. Já observou? Porque ele cresceu nessa construção, nessa formação da base, nessa formação do caráter, pedindo algumas coisas para os pais e para ser notado ele fazia ou algo legal ou alguma arte para ser notado. Então ele cresce tendo que fazer as coisas e automaticamente eu falo que a maioria dessas pessoas que têm esse traço de caráter, que é o psicopata que predomina, eu falo que eles têm necessidade de aprovação. Eles têm essa necessidade o tempo todo de aparecer, ou de maneira negativa, ou de maneira positiva. Pegou agora ou não? Então essa pessoa desse traço de caráter tem necessidade de aparecer o tempo todo. Qual que é a maior dor do psicopata? A maior dor do psicopata desse traço de caráter é a manipulação. Ele odeia que as pessoas usem ele. Porque geralmente essas pessoas com esse traço de caráter, ele gosta disso aqui. Então a maior dor que ele tem, que eu sempre falo que tem muito a ver mais com a pessoa, a dor, do que com o outro, a maior dor é que alguém o usa, é com alguém o descarta, entendeu agora ou não? Então essa é a maior dor desse traço de caráter que a gente chama de psicopata. E qual que é a maior qualidade? Na minha visão, a maior qualidade dele está em inspirar pessoas. Ele é um ótimo negociador, ele é bom articulador, ele consegue inspirar, ele consegue liderar. Então tá aí as qualidades e as virtudes. Um outro traço de caráter também é um traço de caráter que a gente chama de masoquista. Eu não vou mostrar a imagem, não, mas o que predomina na minha vida é o masoquista. E é engraçado que a formação desse traço de caráter do masoquista também vai se formar entre os 3 e os 5 anos de idade. E minha mãe, agora eu vou falar uma história que ela vai se lembrar. E nesse período dos 3 aos 5 anos de idade, a gente acaba percebendo que a gente tem algumas dificuldades. Eu lembro uma dificuldade que eu tinha, que era de reter líquido. Então eu fazia xixi na cama. E eu tinha muita vergonha. E automaticamente eu me escondia para não ser descoberto. E sofria com aquilo. Então, toda pessoa que o traço de caráter que predomina na vida dele é aquela pessoa masoquista, você vai observar que ele tem uma musculatura mais firme, mais dura,
Mas a maior dor, a maior tristeza do masoquista é a humilhação. Ele odeia ser humilhado, porque nesse período de 3 a 5 anos, por causa desses acontecimentos que tinha, ou alguma coisinha que ele tinha, ele era muito humilhado. E por ele ser muito humilhado, então a maior dor deles, é ser humilhado. Então a maior dor do masoca é ser humilhado. E qual que é a maior qualidade do masoca? Gente, eu vou falar, eu passei por uma situação de humilhação, eu tive que me jogar na cruz, a pior dor para mim foi aquilo. Nem vou falar para vocês o que foi. Mas assim, a pior dor do masoquista, desse traço de caráter que predomina, é a humilhação. Já a maior qualidade do masoquista, ele é bem solidificador, ele é bastante detalhista, ele é bastante minucioso. E já deu para perceber, né? Só no jeito que eu tento explicar, desde fazer as coisas, que eu gosto bastante de detalhes. Então isso também tem muito a ver com o meu traço de caráter. E o masoquista, ele suporta muita dor e são pessoas extremamente fortes. O último traço de caráter que a gente chama é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Esse último aqui, ó. E esse último traço de caráter a gente chama de rígido. Rígido. E nesse traço de caráter rígido, que vai se desenvolvendo ali, a gente fala que é quando a criança ela começa a descobrir a sua sexualidade. Traço de caráter rígido é quando a criança começa a descobrir a sua sexualidade. Ela vai percebendo que o mundo é em pares. De repente ela olha para o pai, abraçando a mãe. E se é menina, o primeiro amor da vida dela vai ser o pai. Se é menino, vai ser a mãe. Quando o traço de caráter que predomina é o rígido. Então, essa criança vai crescendo e vai vendo o pai tratar com bastante carinho ela, a mãe tratar com bastante carinho. E quando a mãe vai abraçar o pai, ela vai para cima do pai. Ou se é menino, quando o pai vai abraçar a mãe, ele vai para cima do pai. Então, automaticamente aqui a gente já consegue identificar que o traço de caráter dessa criança é rígido, E não confunda esse carinho, essa via de amor com via sexual, não, mas eu estou falando da criança, desse traço de caráter. E como que eu sei que quando a pessoa cresce, que o traço de caráter dela é rígido? Automaticamente essa pessoa ela tem um corpo mais sensual, ela tem bastante cintura definida e essa pessoa carrega bastante energia. Essa pessoa a gente fala que tem um traço de caráter rígido. E qual que é a maior qualidade de alguém que tem um traço de caráter rígido? Essa pessoa ela é bem proativa, por causa de bastante energia que ela tem. E qual que é a maior dor de uma pessoa que tem literalmente esse traço de caráter rígido? A maior dor de uma pessoa que tem um traço de caráter rígido é a traição. Por quê? Isso é construído desde a infância, porque o primeiro amor, o primeiro príncipe, a primeira princesa foi a mãe, foi os pais. E eles crescem assim. Então a pior dor dessa pessoa é ser traído. Então você vai pegando todos esses traços de caráter que eu falei para vocês. Talvez vocês não lembram, mas eu vou falar de novo. Primeiro traço de caráter, eu falei que é aquilo que a gente chama de rígido, psicopata, oral, esquizoide e masoquista. O masoquista, eu defino muito bem a qualidade, são extremamente fortes, são pessoas que são detalhistas, mas a maior dor do masoquista é ser humilhado. Aí a gente pega esse traço de caráter que eu acabei de falar para vocês, rígido, eles são bastante proativos, tem bastante energia. Qual que é a maior dor do rígido?
é ser traído. Aí você pega um outro traço de caráter que eu acabei de falar para vocês, que é o psicopata. E o psicopata, eles tentam chamar a atenção de todo mundo, eles têm bastante necessidade de aprovação. Qual que é a maior dor? Ser manipulado, ser usado. Você pega um outro traço de caráter que eu falei para vocês, que é o oral. E o oral são pessoas fofinhas. Qual que é a maior dor do oral? Ser abandonado. E você tem ali também o primeiro traço de caráter, que é o esquizoide. E qual que é a maior dor do esquizoide? Ser rejeitado. Entenderam aí? Então esses são os 5 traços de caráter de um perfil comportamental da alma. Lembrando que na alma tem 3 pilares: sentimento, intelecto e emoção. Lembrando que a alma, ela vai ser ministrada através de 3 agentes: ambientes, lugares e pessoas. Muita informação, né? Lembrando que a alma, além de ela ser ministrada por ambientes, lugares e pessoas, ela vai ser trabalhada, ela vai ser ministrada e ela vai ser desenvolvida. Em que período? Do 0 aos 6, formação da base, e do 7 aos 12, formação do caráter. E 3 coisas são colocadas na alma para desenvolver a alma. Primeira coisa que é colocada na alma para desenvolver ela é perfis de traço de caráter. Acabei de falar 5. Pegaram aí ou não? Estão entendendo? Eu falei, não estou entendendo nada. Por isso que eu falei para vocês, tem que pegar papel e caneta. Escreve aí se você está entendendo ou não. Vocês estão entendendo, pessoal, ou não? Quem está entendendo, quem não está entendendo? Estou entendendo, deu risada ali, ok. A gente falou que está entendendo também. Então vamos lá. Então, pessoal, esse primeiro traço, a Reini também acabou de entrar agora, mas ok, vamos lá. Então esse primeiro traço de caráter da alma, que a gente chama de esses perfis, que vai fazer com que você seja ministrado, trabalhado, através de 3 agentes: lugares, ambientes e pessoas. Alguma dúvida ou não? Conseguiram compreender? Compreenderam? Então vamos lá. Segunda coisa que esses 3 agentes usam para trabalhar, desenvolver e ministrar sua alma: perfis de personalidade, ok? Primeira coisa que esses 3 agentes usam: perfis de traços de caráter. Segunda coisa, perfis de personalidades. E no perfil de personalidades é muito interessante que a gente fala que existe 4 perfis de personalidade, que é o comunicador, que é o executor, que é o analista e que é o planejador. E nesse perfil de personalidade comunicador, a gente fala que essa palavra comunicador já diz tudo. São pessoas que elas têm bastante capacidade de socializar, de interagir, de ser carismático, de ser cativante. Toda vez que eu vejo uma pessoa com esse perfil de personalidade, eu falo, é comunicador. Olha que louco. Como que você vai descobrindo as informações do ser humano? Através dos traços de caráter e agora através dos perfis de personalidade. Primeiro perfil, comunicador.
são essas pessoas que têm muita facilidade de articular, comunicar, socializar, ser carismático, ser cativante, interagir. Então, automaticamente, você sabe que o perfil de personalidade dessa pessoa é comunicador. Segundo perfil de personalidade que esses 3 agentes, lugares, ambientes e pessoas usam para ministrar, trabalhar e gerar em você, é algo que a gente chama de executor. E nesse perfil de personalidade, que é o executor, a gente fala que são pessoas que são bastante competitivos, eles são bastante determinados, são pessoas bastante ambiciosas, pessoas que gostam muito de fazer diferença no meio da equipe. Quando eu vejo isso aqui, quando eu vejo alguém assim na sociedade, eu falo, olha, o perfil de personalidade dessa pessoa, essa pessoa é um ótimo executor. De repente eu olho um terceiro perfil de personalidade, que a gente chama do analista. E o analista é muito fácil de você identificar ele, porque o analista, ele é bem responsável, ele é bem organizado, geralmente ele é bem minucioso em tudo, ele se dedica de uma maneira tão violenta. Eliseu, então você é analista, ele se dedica de uma maneira tão violenta para que surjam melhorias, para que o ambiente fique legal, para que nada passa desapercebido dos olhos das pessoas. E as pessoas falam, Eliseu, você é chato, viu, cara? Você fica analisando tudo. Então é um perfil, entendeu? De personalidade. Analista. E aí você vai identificar quem da sua genética, da sua família foi assim. Pegou ou não? Um outro perfil de personalidade a gente chama de planejador. E o perfil planejador é muito engraçado, porque essa pessoa ela tem domínio em tudo. Geralmente são pessoas que já tem tudo planejado com antecedência. Você vai conversar com ele, ele é o primeiro que já tá tudo pronto, já tá tudo preparado. Essa pessoa, você vai conversar, você já fez tal coisa? Então, já fiz. Você vai preparar tal coisa? Já preparei. Então você vai analisar esses 4 perfis de personalidade, que são aquele perfil que a gente chama de comunicador, executor, analista e planejador. Juntando os 4 perfis de personalidade, juntando os 5 traços de caráter, só para você descobrir a respeito da genética de uma pessoa da alma. Aí você vai agora para os 4 perfis de temperamento: sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. No perfil do perfil de temperamento sanguíneo, são aquelas pessoas, meu, que dá 5 minutos, sobe um fervo e a pessoa fala, me deu aqueles 5 minutos, ele quebra tudo. Quando eu percebo que essas pessoas, 10, 5 minutos, ela quebra tudo, automaticamente eu falo assim, opa, essa pessoa, o temperamento dela é sanguíneo. Existe um outro tipo de temperamento que a gente chama de colérico. Não é aquela pessoa que quebra tudo, mas é aquela pessoa que se você irritar, se você pisar no calo, porque colérico vem de cólera, aí você vai ver. Um ditado na Bahia que a gente fala, com quantos paus se faz uma canoa. Então esse perfil a gente chama de temperamento colérico. Existe um outro perfil de temperamento que a gente chama de melancólico. Vem de melancolia. E esse perfil de temperamento que é o melancólico são aquelas pessoas bastante sensíveis. Você vai conversar com a pessoa, você já dá uma bronca, ela já chora. Você já olha assim, ela já foi seu carinho de triste. Então, são pessoas que a gente fala que o perfil de temperamento dela é automaticamente melancólico. Pegou aí ou não? Melancólico. Deixa eu ver uma coisa aqui. Existe um outro tipo de pessoas que a gente fala que o temperamento dela é um temperamento que a gente chama de fleumático. E qual que é o temperamento fleumático? Eu acho que vou ter que reiniciar a live.